Bom, gente, estamos na hora. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande receber todos vocês aqui nesta tarde, numa sexta-feira santa, que tem um significado muito grande para todos nós que pretendemos seguir a trilha dos estudos gnósticos. Se nós pretendemos seguir a trilha da sabedoria, essa sexta-feira ela tem um significado muito especial. E hoje, nesse estudo que nós vamos fazer, que é o homem espiritual, ou seja, o Arcano 3, e mais um seminário de iniciação à gnose aqui da Igreja Gnóstica do Brasil, através do seu segmento educacional, a ABA Gnose, ou seja, a Academia Brasileira de Gnose, nós vamos, nesse arcano, buscar compreensões importantíssimas para o nosso estudo espiritual. Porque quando nós viemos para um banco de escola, aonde nós pretendemos alcançar objetivos novos no campo espiritual, nós devemos nos abrir completamente para aquilo que nós vamos objetivamente buscar. E no Arcano 3, no estudo do homem espiritual, nós temos um conteúdo importantíssimo para que nós possamos alicerçar todos os nossos estudos para um caminho iniciático. E por isso mesmo nós devemos nos perguntar sempre e sempre nos questionarmos se nós realmente sabemos quem nós somos. Nós somos essa estrutura física única e exclusivamente? Precisamos também nos questionar. Nós sabemos quem somos, de onde viemos, como chegamos aqui e para onde vamos ou para onde devemos ir? Nós temos essas respostas? Bom, se nós não temos, nós temos que começar a trilhar este caminho para nós sabermos quem é realmente este homem espiritual. Porque o homem físico, nós conhecemos, a ciência conhece, mas o homem espiritual nós ainda não conhecemos. Então é este homem espiritual que nós estamos aqui com o propósito de buscar. E vamos buscar onde este homem espiritual? Nós vamos buscar dentro de nós mesmos. E para isso, nós temos que saber de onde nós viemos. Por que nós precisamos saber de onde nós viemos? Porque as escrituras sagradas, os grandes mestres, têm nos dito que nós, através do caminho espiritual, devemos retornar à casa do Pai. Retornar à casa paterna. Olha, se nós pretendemos retornar à casa paterna, nós temos que saber o caminho. E qual é o caminho? De onde nós realmente viemos? Porque nós temos informações dos estudos que nós fizemos, ou das informações que nós recebemos quando nós sentamos nos bancos de escola, que nós somos um produto evolutivo dos primatas, dos macacos. Né? Que nós somos um produto evolutivo daqueles que, para nós gnósticos, representam um estágio involutivo. Ora, se de acordo com as teorias evolucionistas de Darwin, nós viemos dos primatas, dos símios, dos macacos, de acordo com os ensinamentos das escrituras sagradas, nós devemos retornar à casa paterna. Então nós devemos retornar aos símios, aos macacos? Como responder essas questões? Então nós realmente precisamos saber de onde nós viemos. Porque se nós continuarmos dentro desta teoria do processo evolutivo nos passado por Darwin,
nós vamos continuar na correnteza dentro da qual está toda a humanidade, buscando as coisas deste mundo, envolvendo-se e buscando tudo aquilo que está fora de nós, ou seja, buscando as coisas deste mundo. Então, para que nós possamos tomar um caminho diferente, nós temos que saber de onde nós viemos. E felizmente, o mestre Samael Aun-Weor, através dos estudos acásticos da natureza, que ele fez através das suas capacidades clarividentes, ele nos passou os seus conhecimentos, nos ensinando que nós viemos de um lugar muito diferente daquele que a teoria da evolução nos indica. Nós viemos de um lugar que transcende muito o estado no qual nós estamos aqui. Nós viemos do absoluto. E o que é o absoluto? Isso nós precisamos, através de processos intuitivos, assimilarmos o que é o absoluto. Porque a nossa mente não está preparada para assimilar realmente o que é o absoluto. Então nós vamos caminhar aqui passo a passo para que a gente possa compreender realmente de onde nós viemos, para que nós possamos saber como nós chegamos aqui, quem realmente nós somos e para onde nós devemos ir. Então o absoluto é o ser de todos os seres. Vejam bem a profundidade disso. Agora, cada um de nós vamos entender essa questão de acordo com a capacidade de assimilação ou de reflexão de cada um de nós. Não temos que preocupar com isso agora, porque todos os processos, todas as informações que nós recebermos neste momento vão ser material para as nossas reflexões futuras, para que a gente possa fazer compreensão disso que o mestre nos ensina. O absoluto é o ser de todos os seres. Se é de todos os seres, nós estamos incluídos nisso. Ele é o que sempre foi e o que será. Isso tem um significado importantíssimo, tem peso para as nossas reflexões. O absoluto é o real ser. É o não ser, porém é o real ser. Vejam bem, esse conteúdo que parece contraditório, mas não é contraditório. Ele tem uma consistência muito grande quando nós passarmos a fazer as nossas compreensões. Ser é melhor que existir. E a razão de ser do ser é o próprio ser. Vejam bem a profundidade dessas informações que o mestre nos traz. No absoluto está a nossa legítima existência. Então, aqui essas informações vão servir de degraus para que a gente possa subir. Porque hoje nós temos dificuldade para compreender essa questão de que ser, isso é importante. Eu já estou chamando a atenção para que comecemos a fazer as reflexões em cima de ser e de não existir, ou de existir e não ser. São todas questões para serem reflexionadas de forma profunda. O absoluto é o espaço abstrato incondicional e eterno, muito além dos deuses e dos homens. Então ele transcende, vai muito além dos deuses e dos homens. O absoluto está muito além do tempo, do número, da medida, do peso, da causalidade, da forma, do fogo, da luz e das trevas.
Entretanto, ele é o fogo e a luz incriada. Se é uma luz incriada, é uma luz que sempre existiu. E essa luz que sempre existiu é o absoluto. E de lá nós viemos. Isso quer dizer o quê? Que nós sempre existimos. O absoluto tem 3 aspectos. O primeiro é Ain, o próprio Sat em sânscrito, ou seja, o imanifestado. É aquilo que ainda não se manifestou, não apareceu, não surgiu como presença física. Ain Sof é o segundo espaço, onde existe determinada manifestação. Aí ficam todas as criaturas quando chega o grande pralaya, ou a noite cósmica. A noite cósmica é quando todo o existente se recolhe ao absoluto. Aí nós entramos em uma noite cósmica. Tudo que existe, as criaturas se recolhem ao absoluto. Então, quando essa seidade, esse absoluto, expira, ele permite a formação ou a existência de tudo que existe. Este é o Mahavantara, é um dia cósmico. E quando ele inspira, ele recolhe toda a criação. Esta é uma noite cósmica, que ele recolhe todo o existente, todo o criado. O Ain Sof Aur é o terceiro aspecto. Segundo a Cabala hebraica, aí se encontra o primeiro cosmo, o protocosmo, puramente espiritual, o absoluto solar, formado por múltiplos sóis espirituais. Porque atrás deste sol que nós vemos, que é o sol do nosso sistema solar, ele é um sol que aparece para nós física e materialmente. Atrás dele existe o sol espiritual. E é desse sol que nós estamos falando aqui nesse presente momento. Ain é o espaço abstrato, é a causa causorum de tudo que é, foi e será. Isso é importante, porque a causa de tudo que foi, é e será é Ain. E Ain está onde? No absoluto. É o seu primeiro espaço, mas imanifestado. Quando ocorre a manifestação, aí começa a surgir a criação. Ain ainda é o espaço profundo e ditoso. É, na realidade, a incompreensível seidade, a mística raiz dos 7 cosmos, a origem misteriosa de tudo isso que conhecemos como espírito, matéria, universo, sóis, mundos e etc. Então, o aparecimento, o surgimento de todo o existente, a raiz é Ain. Ain Sof. De Ain Sof emana toda a criação, através da sua divina luz incriada. Isso aqui é importante que prestemos atenção também. Essa luz incriada irradia de si própria uma inteligência, um poder que, embora originalmente participem da sua perfeição e infinitude do seu Criador, e por ser uma derivação dele, assume um aspecto finito. Essa questão aqui é importante porque, apesar de ser perfeito como Ain Sof, apesar de ter toda a sua infinitude, ele é diferente porque ele assume um aspecto finito, ou seja,
quando nós retornamos ao caminho de volta ao absoluto, essa emanação de Ein Sof deixa de existir. Por isso que é finita. Isso é importante nós compreendermos. Essa primeira emanação de Ein Sof é o inefável ancião dos dias, é o ser do nosso ser, o Pai Mãe em nós. Então vocês vejam aí que começou a desenhar a nossa origem, através do ancião dos dias, que é o Pai Mãe em nós. Isso está dizendo o quê? Que está aqui dentro de nós. E nós não temos nem noção ou imaginação disso. Ein Sof Aur. Aqui nós vamos começar agora já com a manifestação. É a soma de todos os sóis espirituais, é o protocosmo, é o absoluto solar. O protocosmo, o primeiro cosmo, é infinitamente divino, inefável. Está governado por uma única lei. Isso é importante nós registrarmos. Que o protocosmo, nele só existe um átomo do absoluto e que o rege é uma única lei. Depois do protocosmo emana o aiocosmo, que é o segundo cosmo, que representa os planetas, os sóis, os firmamentos. Está governado por 3 leis, ou seja, tem 3 átomos do absoluto. O macrocosmo é o terceiro cosmo. A nossa galáxia, a Via Láctea, está governado por 6 leis, ou seja, tem 6 átomos do absoluto. Do macrocosmo emana o deuterocosmo, o quarto cosmo, o nosso sistema solar, está governado por 12 leis, tem 12 átomos do absoluto. Depois nós temos o mesocosmo, o quinto cosmo, que é o nosso planeta Terra. Está governado por 24 leis. E o sexto cosmo é o microcosmo homem, que nós vamos estudar nessa tarde de hoje. Por isso, nós estamos fazendo um resumo do que é o surgimento do homem aqui no planeta. Esse surgimento do homem é importante, que aqui ainda no curso de gnose, da abragnose, nós ainda vamos passar pelo estudo da cosmogênese e da antropogênese. E ali na antropogênese nós vamos aprender tudo isso mais detalhadamente. Aqui nós estamos dando uma pincelada para nós compreendermos de onde nós viemos. Então, já chegamos numa posição. Hoje nós já sabemos que nós representamos o sexto cosmo. E além desse sexto cosmo, nós temos ainda o tritocosmo. Que esse tritocosmo, ele representa os mundos infernais que estão sobre a crosta que reveste o nosso planeta. E é governado por 96 leis. Vejam bem. Então nós chegamos no microcosmo. Então agora nós sabemos que nós somos a sexta emanação oriunda do absoluto. Mas aqui nós estamos falando de um homem espiritual. E depois nós vamos falar deste homem espiritual, e é importante nós prestarmos atenção aqui, porque depois tudo que nós vamos estudar daqui para frente está relacionado com isso. Porque este é um caminho de descida. Que nós saímos do absoluto, estamos descendo de emanação em emanação, chegamos aqui no ponto em que nós chegamos, e desse ponto era para nós já termos tido o retorno. Mas infelizmente, encantamos pelas coisas deste mundo
E essas coisas desse mundo passou a nos agradar e nos trazer desejos, e aí nós afundamos e descemos para o sétimo cosmo, o tritocosmo. Esse tritocosmo está nos mundos inferiores. Então nós passamos do ponto. Felizmente nós temos aqui um curso de gnose que nos vai trazer esses ensinamentos e vai nos propiciar conhecer o caminho que nos leva de retorno à casa do Pai. E aonde está o nosso Pai? Agora nós já sabemos.